Derivação parcial, né? Agora de ordem superior. Então aqui eu coloquei a disposição em árvores. Na verdade, em árvore. Você tem a função de duas variáveis, a derivada parcial da função em x, a derivada da função em y. Se eu desejar continuar a derivação, no caso aqui até segunda ordem, o que nós vamos fazer? A derivada em relação a x, eu posso derivar de novo. Então, derivo em relação a x e depois derivo novamente em relação a x. Olha como é que fica. A derivada de ordem 2 da função em relação a x. O x também fica ao quadrado. Em relação a y, eu posso derivar de novo. Então, eu derivo uma vez, depois derivo de novo. Então, vai ficar a derivada de ordem 2 da função sobre a derivação em relação a y. Duas vezes, ó, o y ao quadrado. E essas derivações são chamadas mistas. Olha, eu vou derivar em relação a y e depois derivar em relação a x. Então, primeiro eu derivo em x, em y. Primeiro em y, depois em x. Então, aqui a notação, ó, é derivada de ordem 2 da função, derrom y, derrom x. Olha quem vem primeiro, que está aqui dentro. Que é ela que vem primeiro na derivação. Idem agora em derivada mista de f em relação a x primeiro. Olha. E depois em relação a y. Então essas são as derivações de ordem superior. Vamos ver um exemplo aqui mais simples. Uma função polinomial. Você vai derivar parcialmente em x. Então y fica constante. Então vamos ter em x, 4x ao quadrado vai ficar 8x. O y fica constante. Menos 10x ao quadrado vai ficar menos 20x. O y ao quadrado é uma constante, desaparece. Vou derivar agora em y. X é constante. Então vai ficar esse 2 aqui. Vai ficar 8x ao quadrado y. Mais, porque a derivada de x aqui vai zerar. Vai ficar mais 2y. Então eu consegui aqui a derivação em x e em y. Agora a derivada de ordem 2 em relação a x, eu derivar novamente essa considerando x a variável. Então, x aqui vai ficar 8, y ao quadrado, porque a derivada de x vai ser 1, e a de 20x, 20, que a derivada de x vai ser 1. Fazendo aqui embaixo, logo em y, derivar agora essa aqui em y, x vai virar constante, então vai ficar 8x ao quadrado, que a derivada de y vai ser 1, e aqui 2, que a derivada de 2y vai ser 2. Ok? Agora minhas listas. Primeiro eu derivo aqui em relação a y, já está aqui. E agora eu vou derivar em relação a x. Então eu vou derivar essa aqui em relação a x. Então nós vamos ter o quê? Derivando ela em relação a x, y é constante. Então vai ser 16x, y. Y é constante, desapareceu. Agora eu vou derivar essa daqui. Ora, derivar primeiro. Essa aqui já está derivada. Agora eu vou derivar essa função, essa parcial em relação a y. Nesse caso, essa daqui em relação a y, nós teremos o que? 16xy. X ficou constante. Menos a derivada de menos 20. Como x ficou constante, a derivada é zero. O que acontece? As derivadas mistas são iguais. Um exemplo mais complexo é esse aqui. Ele envolve a regra da cadeia. Então vamos derivar atentos para a regra da cadeia. Pelo seguinte, tem um produto e tem uma função o e elevado a 2x. Então nesse caso, você tem que derivar em relação a x, y é constante. Então aqui teria 2 cosseno de y constantes.
Então a derivada vai ser de e elevado a 2x. Fazendo aqui no cantinho, e elevado a 2x, se eu quero derivar, mantém a função e deriva o expoente. Então vai ser 2e elevado a 2x. 2e elevado a 2x, mas tem o 2 aqui. Então vai ficar 4e elevado a 2x. Cosseno de y, repito, porque tudo ficou constante em relação a y. Esse daqui eu já deixei indicado. Bom? É a derivada da função em relação a y. X passou a ser constante. Então, essa primeira parte, eu repito, porque é constante. Vou derivar o cosseno, menos seno. Vou ter o sinal aqui na frente. Bom, derivar essa novamente em relação a x, então y é constante. Como eu já sei que e elevado a 2x, a derivada é 2e elevado a 2x, então aqui vai ser 8e elevado a 2x, que 2 vezes 4, 8. O cosseno de y repete, constante. Seguindo aqui, derivando essa aqui em relação a y. Então, a derivada do seno é cosseno. Os outros termos são constantes. Então, nós teríamos essa derivação de segunda ordem em relação a isso. Vamos fazer as mistas. As mistas a gente vai fazer essa em relação a x agora, depois esta em relação a y. Então, menos 2e elevado a 2x seno de y em relação agora a x. Novamente, e elevado a 2x, como eu falei, a derivação dela é 2e elevado a 2x. Ó, e elevado a 2x, a derivada é 2 vezes e elevado a 2x. Então, aqui novamente vai ser menos 4 e elevado a 2x seno de y. Opa, esse aqui em cima, pessoal. Estava derivando em relação a x agora. Agora eu vou pegar esta e derivar em relação a y. Já está derivado em relação a x, agora derivar em relação a y. Então a derivada do cosseno é menos seno. Então, os outros termos são constantes. Então menos 4e elevado a 2x seno de y. Então, pessoal, novamente as derivações mistas aqui são iguais. Isso é quase um teorema, né, que a gente utiliza na matemática. Ok? Bem, pessoal, aqui nós estamos fazendo o Wolfram Alpha. Colocamos a função de duas variáveis. Aqui é o input, aquela mesma da última questão que nós fizemos no quadro. Aqui está o plot, né, em 3D. É uma função de duas variáveis. E ela tem essa parte cíclica aqui, ó, que é o cosseno. Olha o comportamento do cosseno aí. As curvas de contorno, ó, essas curvas aqui estão ligadas ao cosseno. E aqui ele apresenta algumas informações, o domínio, a raiz em relação a variável y. Ele coloca aqui a periodicidade em relação a x, que é π, a y é 2π. Então aqui ele dá também as derivadas parciais em relação a x. Então nós fizemos lá 4 vezes e elevado a 2x cosseno de y. E aqui também em relação a y deu menos 2 e elevado a 2x seno de y. Tem mais informações aqui, como essas derivadas implícitas. Mas aqui vocês olharam que não tem a derivada de ordem 2. Então já digitei aqui de ordem 2 em relação a x, deu 8e elevado a 2x cosseno de y. Então aqui o plot não alterou muita coisa não. E também aqui eu já fiz em relação a y, a derivada de ordem 2 em relação a y. Também deu menos 2e elevado a 2x cosseno de y. E as derivadas mistas. Primeiro y em relação a x, olha aqui,
deu menos 4e elevado a 2x seno de y, como nós vimos. E a última que eu fiz aqui já é trocando, ó, x em relação a y. Primeiro x, depois y. Essa daqui foi primeiro y, depois x. Então todas as duas deu o mesmo valor, como a gente fez lá no quadro, né? Deu menos 4e elevado a 2x seno de y. Então aqui as curvas de contorno. Então o Wolfram Alpha aí a gente pode usar aqui com essa sintaxe para fazer a verificação dos nossos resultados. Ok?